Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou Cleiber Teixeira e vocês estão no Descomplicando Medicina. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Você conhece o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esse sistema neuroendócrino complexo responsável pela modulação do equilíbrio hidroeletrolítico e da pressão arterial. Através das suas múltiplas interações, contribui para a proteção do tecido cerebral, cardíaco, endotelial e renal. Adicionalmente, regula ainda a resposta endotelial à inflamação. A desregulação desse importante sistema contribui de forma significativa na patogênese em doenças cardiovasculares, renais e na hipertensão arterial sistêmica. Mas aí você me pergunta, Cleiber, e como funciona esse sistema? Vamos lá que eu vou te mostrar. Antes, precisamos saber como a renina é formada. A renina, meus amigos, ela é formada a partir das células justaglomerulares, que são células que ficam aqui muito próxima da arteríola aferente, que é essa daqui, ó. Nesse sistema, nós temos também as células mesangiais. Essas células mesangiais, elas são as células que ficam entre os glomérulos. Faz parte também desse complexo justaglomerular a mácula densa. Mácula densa, que é uma porção do túbulo contorcido distal que tem como função a avaliação da concentração de sódio. Mas aí você me pergunta, Cleiber, mas espera aí, como é que eu tenho uma estrutura que faz parte do túbulo contorcido distal e ela está tão próxima do meu glomérulo? Meus amigos, aqui nessa imagem a gente tem uma visão um pouquinho melhor sobre o nosso néfron. O nosso néfron, ele tem toda essa curvatura e nesse ponto aqui específico, o nosso glomérulo fica muito próximo aqui do meu túbulo contorcido distal, formando assim o complexo justaglomerular. Tá, Cleio, me mostra aí agora quais são os estímulos que fazem entrar em ação o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Te mostro agora. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele responde a algumas situações, como queda da pressão arterial, que é sentido pelos baroreceptores, que ficam alojados na arteríola aferente. Outra forma de disparar esse sistema é a baixa concentração de sódio, que é sentida, que é percebida na mácula densa, que é uma das estruturas que fazem parte do túbulo contorcido distal. Outra forma de disparo desse sistema é o aumento da atividade simpática, que é a inervação simpática. Lembra aquela que eu falei agora há pouco, que é a inervação que ocorre ali no nosso complexo justaglomerular? Agora que nós aprendemos onde é formada essa renina e quais os estímulos que fazem com que essa renina seja liberada na nossa circulação, de fato vamos entrar no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Alguns órgãos fazem parte da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e são eles: rins, fígado, pulmões e as glândulas suprarrenais. O estímulo da liberação da renina, como a gente já viu, é dado. Essa renina que é produzida nas células justaglomerulares vai atuar clivando, quebrando o angiotensinogênio que é produzido pelos hepatócitos. Esse angiotensinogênio, sofrendo a ação da renina, é clivado em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 já tem alguma função, ela já causa uma vasoconstricção periférica bem discreta, não o suficiente para causar um aumento tão expressivo da pressão arterial. A enzima conversora de angiotensina, que é produzida pelo endotélio dos vasos pulmonares, faz com que a angiotensina 1 seja clivada, quebrada em angiotensina 2. Essa sim já tem um grande poder vasoconstrictor. Essa sim já causa uma grande variação da pressão arterial. Mas essa vasoconstricção, você sabe como se dá?
De certa maneira, ela se dá a partir da ativação das proteínas G e da fosfolipase C do grupo beta, gerando um aumento nas concentrações de cálcio dentro do endotélio vascular. O aumento das concentrações de cálcio é o ponto de partida para a vasoconstricção, que vai gerar o aumento pressórico causado pelo aumento das concentrações de angiotensina 2. Só que agora a gente vai aprender mais uma outra função que a angiotensina 2 tem. Ela vai agir lá na córtex da suprarrenal. Na córtex da suprarrenal, ela vai se ligar a um receptor bem específico que a gente chama AT1, ou receptor de angiotensina 2. A angiotensina 2, hoje, tem pelo menos 4 receptores conhecidos, espalhados por diversas partes do corpo. E cada um desses receptores vai ter uma função diferente. Eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre o AT1, que é o grande vilão da ação da angiotensina 2. A partir da ligação da angiotensina 2 a esse receptor AT1, é formado e é liberado a aldosterona. Essa aldosterona ela vai agir lá no túbulo distal e no túbulo coletor renal, fazendo com que gere aumento da reabsorção de sódio. Vou te mostrar agora como é que isso funciona. Mas antes de falar da aldosterona, eu preciso falar mais um pouquinho sobre os receptores AT1 da angiotensina 2. Os receptores AT1 da angiotensina 2 estão relacionados com vasoconstricção, como a gente já comentou, inflamação. Eles são pró-inflamatórios, o que pode levar a um estresse oxidativo e gerando morte celular. Estão relacionados também à proliferação celular. No entanto, os efeitos mais deletérios ao organismo ocorrem principalmente no sistema cardiovascular. Os receptores AT1 da angiotensina 2 podem levar a aterogenicidade, contratilidade miocárdica exacerbada, remodelamento cardíaco e arritmias. Outro efeito deletério bem importante é no sistema renal, principalmente pela vasoconstricção gerada na arteríola eferente. Quem entende um pouquinho de doença renal crônica sabe que isso é um problema seríssimo. Agora sim, falando da aldosterona, que foi secretado pelas glândulas suprarrenais a partir da ligação da angiotensina 2 com o seu receptor específico. A aldosterona vai agir lá na porção final do néfron, que é conhecido como túbulo coletor. Mas de que forma isso ocorre? O túbulo coletor, ele possui um trocador iônico chamado ENaC, o epitelium sódio channel, que é estimulado pela aldosterona. E o que a ENaC faz, Kleber? A ENaC vai aumentar a reabsorção de sódio. Esse aumento na reabsorção de sódio vai fazer com que a osmolaridade sérica aumente. A osmolaridade sérica aumentando, ocorre uma diminuição da reabsorção de água no próprio néfron. Outro efeito que isso causa é a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético ele vai agir nos receptores V2, também localizados no túbulo coletor, fazendo com que haja mobilização de aquaporinas. Kleber, o que são as aquaporinas? As aquaporinas são proteínas específicas que são especializadas na reabsorção de água. Então, os receptores V2 estimulados pelo hormônio antidiurético vão mobilizar as aquaporinas que vão fazer reabsorção de água. O aumento da osmolaridade e da reabsorção de água vai gerar um aumento da volemia. Esse aumento na volemia aumenta o débito cardíaco. Todos nós sabemos que pressão é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica é aumentada pela ação da angiotensina 2, como a gente falou, a partir da vasoconstricção dos vasos periféricos. E o débito cardíaco é aumentado através do aumento da volemia gerado pela reabsorção de sódio e pela reabsorção de água. E aí, meus amigos, gostaram da aula? Então não se esqueçam de se inscrever em nosso canal,
ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Te vejo na próxima. Valeu!